minha infância ela foi muito marcada pela minha vida familiar diferente, né? Pelo fato da minha mãe ser brasileira e de meu pai ser suíço. Então, antes de 2016, eu viajava ao Brasil, mas eu morava muito tempo, ficava muito tempo, morava na Europa. E meu interesse pela meditação, ele despertou, ele se nutriu muito nas viagens que eu fazia, principalmente dentro do avião. Porque eu sentia que, na época, era tudo mais espaçoso dentro dos aviões, né? Era Varig, eu não viajava em primeira classe, viajava em classe econômica, então eu tinha que ficar sentado. E quando eu ficava sentado, né, por muitas horas, no avião, que eu não me metia, eu relaxava totalmente, eu não estava nem dormindo, nem totalmente acordado, eu tinha experiências incríveis. E aí eu chegava ao Brasil, onde eu começava a ler os livros sobre meditação, que eu já lia, livros de Omraam Mikhaël Ivanov, que é um ensinamento de um mestre búlgaro que vivia na França, eu gostava muito. Eu também lia vários outros ensinamentos sobre yoga, vários tipos de yoga, aquilo que eu pensava que era somente a yoga, que eu fazia yoga já desde cedo. E quando eu estava aqui no Brasil, eu ficava ainda mais motivado por causa da minha experiência de ficar sentado no avião, eu sentia que quando eu chegava aqui, alguma coisa também mudava, era uma sensação de pura felicidade de estar aqui no Brasil, no país da minha mãe, e aí eu meditava mais aqui. Conscientemente eu comecei a meditar, houveram curvas, mas eu comecei muito, muito cedo a meditar. Na verdade, existem fotos de mim bebê onde eu estou em estado de contemplação, aquilo que poderiam considerar meditação já. Agora, essas experiências no avião, tal como eu estou descrevendo elas, são experiências de adolescência, que para mim, né, foi ali com os meus 13 anos que eu já estava lendo muito sobre todo tipo de tradições espirituais e também tendo essas experiências no avião e chegando aqui no Brasil. Isso em relação ao Brasil, porque aqui também, né, o Brasil eu não posso dizer, o Brasil acho que é muito genérico, mas assim, minha experiência no Rio de Janeiro sempre foi de uma flexibilidade muito maior, psicológica, uma fluidez das relações entre as pessoas e mudou muito, né? Mas tinha ainda uma dimensão de coração muito, muito mais desenvolvida. O que eu entendo hoje como chakra do coração era muito mais e é muito mais florido no Brasil do que em outros lugares da Terra que eu conheci, pelo menos nessa encarnação. E a Índia que também mudou muito, muito recentemente e assim, está mudando cada vez mais. A Índia também é um lugar onde o coração e a devoção existiam ainda mais e muito mais do que em outros países. A minha experiência foi de muita integração e de ser ajudado por todas as pessoas a realizar meus objetivos de estudos espirituais. Então eu tive as pessoas extremamente humildes, que até pagaram o rickshaw, quer dizer, o rickshaw na época era o meio de transporte mais comum na Índia. Pagaram para mim porque eu estava tirando da minha bolsa uma nota muito grande, elas achavam que eu não devia me expor dessa forma. Eu tive pessoas que as mais humildes que me acolheram na casa delas e fizeram comida para mim, deliciosas, me dando até tudo que elas tinham de melhor, né, oferecendo para mim. Em Brindavan, que foi o meu primeiro destino, né, que é a cidade de Krishna. Lá eu muito rapidamente desenvolvi amizades e eu tive pessoas que me introduziram para os lugares mais sagrados daquela cidade, aí onde eu meditei nos templos, visitei os templos.
E não era por causa de dinheiro que alguém fazia alguma coisa na época. Realmente. Era incondicional, era uma devoção e amor puro e uma amizade muito verdadeira com as pessoas. E eu tive tantas provas disso que, por exemplo, durante a Covid eu recebi um e-mail de uma pessoa de lá me perguntando como é que eu estava, como é que estava a minha família, que eu não falava com essa pessoa já há muitos anos. Então foi uma experiência maravilhosa. As 4 viagens foram diferentes. É claro que depois eu fui já muito... A última vez que eu fui, que foi há 2 anos, não, 2 anos e meio, né? Bom, para ser exato, eu fui por causa de uma pesquisa por causa de uma pesquisa de um artigo de universidade, de mestrado. Eu já fui por razões totalmente diferentes. Mas da primeira vez que eu fui, foi o contato com uma essência. Uma das coisas mais lindas que eu me lembro que eu vi foi numa estrada onde não tinha nada perto, assim, fora da cidade de Vrindavan. Eu vi no chão, como a gente pode ver no Brasil, em tradições de matriz africana, eu vi no chão, assim, terra assim, poeira, tudo amontoado assim, em uma vela. E aí eu perguntei para o meu amigo, gente, mas por que uma vela está acesa aqui no meio do nada? E por que esse amontoado de terra e de poeira? Ele me disse, porque para nós até a poeira é Deus. Foram as palavras dele, que ele não era uma pessoa nem estudada, nem culta, nem magrelo. E então isso foi muito lindo. Eu só tive experiências assim. Aliás, em todos os lugares que eu fui sempre muito bem acolhido, tive uma vida muito abençoada, graças a Deus. Para mim, como meditante, a importância da Índia, ela provém da convivência de uma multiplicidade de práticas e de tradições espirituais que, embora sejam muito diferentes, não entram em conflito, porque se baseiam na experiência que alguém pode ter ao despertar sua compreensão através da prática e não a adesão a dogmas. Então, a essência da espiritualidade, das espiritualidades que existem na Índia, tal como a essência daquilo que também existe ainda no Brasil, quando não é deformado, não é adesão cega a dogmas, né, a rituais que aprisionam, mas justamente práticas espirituais que visam a liberdade interna. Eu sofri mudanças muito fortes e eu fiz muitas coisas. Eu viajei para muitos países. A minha sensação desses 13 anos é de ter vivido muitas vidas já num período muito reduzido. Sentir profundamente a sensação, desenvolver uma sensibilidade a tudo que te cerca, aonde você estiver. Não precisa de nada, na verdade, além do desenvolvimento da sua própria compreensão, através da sua própria sensibilidade, e principalmente não precisa pagar fortunas para ninguém, para se desenvolver espiritualmente. Isso são equívocos. O comércio é bom, mas o comércio e o divino são coisas diferentes. Também muito importante é o sol. O sol é muito benéfico espiritualmente. Então, você vê a luz. Se você tiver um amor, uma abertura em relação ao sol, isso espiritualmente, você pode fazer a experiência disso. Isso vai mudar a sua existência. A verdadeira saúde, que é o bem mais precioso, não só que você tem, mas que todos têm, essa saúde que não é o contrário da doença, mas que é justamente a capacidade de resistir a todas as mudanças que ocorrem, ela pode se fortalecer através do amor que os seres humanos podem ter em relação ao sol. E isso é uma característica não só das tradições espirituais da Índia, mas de muitas, para não dizer a maioria das tradições espirituais da Terra, que elas são uma conexão com o sol. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo do Instituto Luz e Vibração. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like para nossa mensagem de luz, de paz e de evolução possa chegar a muitas pessoas. Disponibilizamos vídeos de meditação guiada que podem realmente fazer uma grande diferença na sua vida. Então, espero que gostem. Om.